Estamos iniciando hoje mais um Conversa Aberta e a nossa convidada de hoje é ela super animada, Meire Sherlock. E eu quero iniciar o nosso Conversa Aberta, né, com a pergunta de lei. Quem é Meire Sherlock? Eita! Bom, assim, vamos começar por formação, né? Hoje eu sou acadêmica de educação física, mas já tenho uma graduação, eu sou assistente social por formação e tenho especialidade em 4 áreas aí, que é muita coisa, não vou falar não, mas depois vamos ao foco. Hoje eu sou acadêmica de educação física, estou no 4º semestre e sou coach de hitbox digital e presencial, atuando há 3 anos aqui em Roraima. O que mais? Então, uma longa história, né? Eu posso começar a contar? Vamos. A Meire tá meio com vergonha de dizer quem é ela, mas a gente vai conhecendo ela ao longo da nossa conversa, né? E nada melhor do que conhecer um pouco da sua história, né? E aí eu quero perguntar, Meire, de onde você é? Eu sou de Teresina, no Piauí. Nasci e sou teresinense. É? Filha da terra, filha de imigrantes? De imigrantes. Minha mãe é piauiense. Uhum. Aliás, maranhense, desculpa. Maranhão. Mamãe nasceu no Maranhão e meu pai nasceu no Ceará. E como é que foi a tua infância? Mulher, No Piauí? minha infância. Eu perco meu pai com 5 anos. 5, 6 aninhos aí de idade. Nós somos filhos do 2º casamento do meu pai. E meu pai era um cara muito inteligente. Eu costumo dizer que meu pai era um cara muito inteligente, muito articulado, mas burro porque se envolveu com alcoolismo, né? E foi isso que tirou a vida dele. Ele morreu num acidente de trânsito, bebendo, enfim. Mas, assim, as poucas memórias que eu tenho dele são coisas muito pontuais, assim. Exemplo, eu posso citar da minha infância que, quando a gente estudava, fazia um ensino fundamental, ele comprava, ele era assim, né? Fechado, cearense. E aí ele comprava um modelo de sapato igual para nós 3, porque coisa de menina era muito caro. Então era 2 meninas e um menino. Somos 2 meninas e um menino lá em casa. E aí ele comprava um modelo só, unissex, que já era para não gastar. Vai reaproveitar pro Com próximo. o modelo de menina. Mas o pior disso é que quando o pé da gente começava a crescer, ele cortava o bico do sapato. Oh, meu Deus. Pra não gastar com outro. E ali tu usava, tu tinha que usar até, enfim, acho que se desgastar para ele poder comprar outro. Até quando eu lembro que chegou as conguinhas, lembra na escola? Conguinhas, que chute, em algumas regiões. Sim, sim. Isso, pra cá é que chute, né? Pra gente lá era conguinha, e aí acabou o sofrimento de cortar o bico do sapato, porque a escola e o governo fornecia. Não sofreu nenhum bullyingzinho, não, na escola por causa disso? Eu era chamada de sapato de homem. Eu tinha um colega, porque meu irmão usava uma bota igual, e aí o menino viu meu irmão com a bota e eu com outra, ele disse, sapato de homem, eu tinha raiva daquilo, assim, eu tinha tanta raiva, mas não tinha defesa, né? Naquele tempo não se falava em nada disso, que hoje em dia a gente tem muita informação. Mas um resumão, assim, da minha infância, foi uma infância muito tranquila, a gente brincava muito, perdemos, embora tenha perdido nosso pai muito cedo, mas acredito que tudo faz parte de um plano superior, né? Sim. E nos remeteu aí para algumas outras condições fora do mundinho ali infantil que nós tínhamos, né? Mamãe saiu para trabalhar e a gente ficava em casa ajudando ela nas tarefas de casa. Até conseguir trabalhar, eu comecei a trabalhar com 14 anos. Eu vendia, que era muito apertado, né? Imagina, uma escola, né? E eu vejo aqui em Roraima, às vezes as pessoas reclamam muito de barriga cheia, viu? No Piauí o negócio é apertado, tem muita família que passa muita necessidade. E para ajudar na renda de casa, eu comecei a vender mingau de milho, que a gente chama de mungunzá. Sim. Eu fazia 2 panelas de pressão, botava uma barraquinha, uma mesinha de plástico lá fora e vendia. Eu não sei se eu vendia porque era bom e gostoso ou se eu vendia porque eu era bonitinha, né? Eu sempre fui uma criança bonitinha, adolescente bonitinha, mas os meus clientes, a maioria eram homens, então eu fiquei meio que nessa... Eu sei que no final da noite eu vendia as 2 panelas, né? Saía. O importante era o objetivo final. Saía, isso. Mas trazendo para o tema da nossa conversa, né, Marcelene, que é o benefício da atividade física na depressão, eu preciso falar de como eu tive a primeira vez, né? Isso. E como foi o contato com a atividade física nesse momento. Eu tive 15, 16 anos, eu tive um namoradinho. Primeiro namorado, né? Encantada. E aí, quando a gente cresce sem pai, a gente fica meio que vulnerável para essa figura masculina. Isso, inclusive, até a psicologia explica, né? Sim.
E me apaixonei, me apeguei muito rápido, né, com esse rapaz. E ele veio embora pra cá, porque surgiu uma oportunidade aí profissional pra ele aqui. Ele era mais velho? Nós temos a mesma idade. Eu acho que eu tenho 40 e ele 41. Era o mesmo nível de idade ali. Isso. E aí ele veio embora e disse, fica aí que vou me organizar e mando te buscar. Só que assim, eu muito apaixonada, muito novinha. E aquilo me entristeceu, né? Eu já tinha, digamos, perdido um pai, né, com 5, 6 anos. E dali um vazio, digamos que de figura masculina. E a primeira pessoa que eu gosto some de novo, né, digamos assim. E aquilo me levou para uma primeira crise de depressão. Com 15, 16 anos por aí. Só que nos anos 2000, Marcelene, não se falava, né? Sobre depressão, né? A gente não tinha acesso à internet, a gente não tinha nada que a gente hoje consiga. Tudo que a gente quer saber tem aqui, né? A gente pesquisa, dá um clique e vai. E eu comecei a ter essa crise de tristeza, né? Eu sempre fui muito cheinha, eu sempre fui uma criança muito gordinha. E na época eu lembro que eu fiquei com 48 quilos. Sequei e ficava só dentro de casa. Mal ia pra escola, que tinha que ir pra escola, né? E voltava pra casa só dentro de casa, em cima da cama. E isso eu não me lembro, eu não me recordo muito bem por quanto tempo eu fiquei assim. Mas uma vizinha minha foi lá e perguntou por mim. A mamãe está ali deitada, não sei o que está acontecendo, ela não sai desse quarto. E minha mãe também nem a culpa, porque, como eu falei, não tinha tanta informação, né, que nem se tem hoje. Mamãe foi criada no interior do Piauí, quebrando coco babaçu. Ela tem alguma formação? Tem não. Ela concluiu muito na marra o ensino médio, porque tinha que trabalhar para sustentar a gente depois que ficou viúva, né? Sim. E não a culpa, porque não tinha acesso a tanta informação, a escola não se falava disso. Né? Então, para ela, era o que todo mundo, até hoje, inclusive, ainda fala. É frescura, né? Que depressão é preguiça. Não que ela dissesse isso para mim, mas o comportamento de não ter uma iniciativa era mais, penso que eu, que mais atrelado a isso, né? De que era algum momento ali de birra, né? Digamos assim. Sim. O namorado foi embora, tá ali. Se fingindo. Isso. Aí essa minha vizinha vai lá e faz um alerta, olha, eu acho que isso é depressão e tal, não sei o quê, tem que levar no médico. E naquele tempo, Marcelene, 2002, eu acho, 2003, por aí, ainda não tinha a reforma da psiquiatria, né, que acho que a reforma da psiquiatria, depois me corrijam aí a data, mas não sei se foi 2012, 2010, um negócio assim. A gente consultava com psicólogo e psiquiatra em hospital de doido. O melhor nome, hospital de doido. Era. Mas é o comum, né? O que o pessoal fala, assim. Aí o hospital de doido. Que tinha os hospitais de internação, né? Que eram os hospitais psiquiátricos, né? Isso, os hospitais psiquiátricos. E o nome do nosso lá em Teresina era Meduna, né? E aí só tinha psicólogo nesse lugar. Não tinha como tem hoje, né? Em qualquer UBS que você vá aqui, principalmente aqui em Boa Vista, tem muito acesso. O acesso é muito mais fácil. E me levam para esse hospital. E quando eu entro, e eles presos, amarrados, e gritando e se batendo, e eu entrei assim, de meu Deus, comigo, né? Eu disse, meu Deus, será que eu já tô mais doida do que eles, que eu não tenho uma reação, né? Já fiquei ali acuada, com medo. Mas aí passei pela consulta normal. Inclusive, eu mexendo nos meus arquivos esses dias, eu achei o papelzinho do hospital. Olha, guardado nos meus arquivos antigos lá de papel. Eu digo, meu Deus, eu já passei por um hospital psiquiátrico, né? Mas assim, resumindo dali, eu fiz o meu primeiro tratamento com a medicação, né? Sim. E nesse paralelo, eu estudando, fazendo ensino fundamental, eu conheci a capoeira no recreio da escola. Legal. No horário do intervalo. Tinha sempre uma roda de capoeira lá e eu me identifiquei com o esporte, comecei a fazer, gostei. E todo o recreio eu ia, treinava e tal. E eu não sabia, mas a atividade física já estava fazendo um negócio diferente. Melhorando a tua qualidade de vida, né? Isso, sem eu saber, né? Quando passou um tempo, eu me vi já sem tomar medicação, acabou a medicação, você tinha que voltar no psiquiatra para renovar, eu já não quis mais. A mamãe também percebeu que eu melhorei, né? E fiquei. Só que aí eu comecei a enfrentar outro problema, porque naquele tempo, as pessoas diziam que capoeira era esporte de homem, que era esporte de malandro. A mamãe dizia, tu vai virar machudo, tu vai virar machudo, o que tu quer no meio desse monte de macho, desse monte de homem, não sei o quê. E comecei uma outra guerra para poder treinar,
Ela não queria deixar, eu comecei a fugir de casa, acho que foi a única coisa que me fez fugir de casa, que não foi por marido, nem por namorado, tá? Mas eu fugia para treinar capoeira. Foi, até quando ela me proibiu de vez de ir. E aí eu consegui mandar uma cartinha pro meu professor, porque na época era carta e telefone de ligação de orelhão, né? Quem não tivesse telefone fixo em casa. Mandei, e aí ele foi lá em casa. Foi lá em casa conversar com ela e disse que eu era uma menina muito boa, que não era para ela me proibir, não sei o quê. Resumindo, eu volto pra capoeira. Fiquei até pegar a primeira graduação, né? Que a gente, é jiu-jitsu, né? O que você faz? Sim. Vocês trocam faixa, né? Sim. Na capoeira a gente troca corda. Então, fiquei até pegar a primeira graduação de professor. Foi quando esse namorado, depois de 2 anos, manda me buscar pra cá. Pra casar. Aí eu já tava bem melhor, assim, né? Mentalmente falando, em razão do... Vocês mantinham contato? Sim, por telefone. Telefone de cartão de unidade, né? Sim. No orelhão, a gente se falava. Ficou 2 anos aqui ou 2 anos lá. Aí um belo dia ele disse, te organiza que eu vou mandar te buscar. E eu vim de barco, Marcilene, 5 dias e 6 noites, sozinha. Meu Deus. De lá pra cá. Eu nunca tinha saído de casa pra nada, só nos interior ali perto da cidade da minha mãe, das parentes da minha mãe. E eu acho que no fundo eu já sabia que não ia dar certo, porque eu saí de casa dizendo pra minha mãe que vinha passear. É por isso que eu ia perguntar, tua mãe deixou assim tranquila? Pois é, não, ela não queria deixar. Minhas amigas, todo mundo não queriam deixar. E eu acho que no fundo, talvez eu já soubesse que não fosse dar certo. E saí dizendo que vinha passear, que vinha passar 30, 40 dias, mas com ele organizado pra casar. Sim, né? E vim 6 dias e 5 dias e 6 noites de barco, que era o acesso mais em conta da época, que de avião era um negócio muito caro. E vim, e quando eu cheguei aqui, com 15 dias ele casou com outro. Ah, meu Deus. O danado. Aí eu digo, aí fiquei, né, sem saber, eu volto, não volto. Na época, a irmã dele estava montando uma academia pra gente trabalhar. E quando aconteceu essa situação, ele foi pra casa dessa outra moça. E eu fiquei na casa dela, que era a casa que ele morava. E aí ela disse, Meire, você só vai embora se você quiser. Aqui você tem casa, você tem meu apoio. Você vai trabalhar comigo na academia. E ele vai viver a vida dele. Ele já foi pra casa dela, então deixa aí que ele toca o barco com ela e a gente se organiza por aqui. Você tem tudo aqui, só não fica se quiser. Se não quiser. E aí eu pensei, bom, já tô aqui mesmo, né? Eu já deixei lá, e pra me voltar e eu explicar essa situação, né? Como é que eu vou dizer que era que... As minhas amigas sabiam que eu tinha vindo viver esta aventura aqui, de casamento. A mamãe é que não sabia. Mas eu pensei, né? De cara, eu volto, não volto, eu já tô aqui. Ficou com vergonha de voltar? Fiquei com vergonha de voltar. Mas sofri o pão que o diabo amassou, porque eu era muito apaixonada, né? Claro. Novinha, e não voltou a ter um episódio de depressão por causa disso? Então, aí foi assim, eu cheguei, acho que uns 2, 3 meses, a academia abriu, e eu já fui direto trabalhar. Era eu e o outro irmão dela, que já era casado aqui, e a esposa. Então, nós 3, que era para ser nós 4, né? E aí, como ele rompe comigo, a irmã tira ele desse primeiro momento da academia, e comecei a trabalhar. Então, eu fui para um negócio que completou ali, né? Sim. Cabeça, corpo, mente, trabalhar, e eu gostei da musculação, não sei o quê. E aí, se eu tive, nesse momento eu não percebi, sim, né, da situação da depressão, porque eu estava vivendo algo novo, embora ali com aquele sentimento sofrido, né, de ser deixada, né, mas consegui passar bem por isso. E aí, nessa mesma academia, um negócio que eu preciso falar, né, nessa academia eu conheci o meu esposo, que é o cantor Juninho Pegada, muita gente conhece ele aqui. Nós hoje temos 3 filhos. Temos a Eloá, o Russan e a Linda. A Eloá com 16 anos, o Mário com 10 e a Linda com 9. E eu e ele já estamos há 19 anos esse ano fazem da nossa relação. Aí é um outro podcast, porque a nossa história também é muito cheia de história, de aventuras legais também para contar, até de experiência mesmo, né, para ajudar outras pessoas. Inclusive, hoje a gente faz parte de um ministério evangélico. E o nosso chamado, eu creio, e é o que Deus tem revelado todo dia pra gente, é sobre esse cuidado com o casal, com família. Mas primeiro Deus trata e cura, né? Sim. Pra depois te lançar para fazer a obra. Então, tem que se tornar exemplo, né? Isso, aí nós 2 estamos nesse momento aí de tratamento com o Senhor para depois começar a realmente fazer
a obra dele. Mas nessa academia eu conheço o Júnior, né, trabalhando, ele foi lá ser aluno, mas desde o início o danado já olhou de já olhava para professora diferente, e eu escaldada, né, não queria me envolver com ninguém, não estava preparada, eu tinha acabado de sair de um relacionamento que eu tinha apostado toda a minha vida, né? Sim. Assim. Mas foi nesse momento assim que o Júnior no início foi muito mais meu amigo do que namorado. Sim. Porque ele via que eu era, ele dizia muito isso para mim, ele dizia assim, porque eu sempre fui muito sorridente, mas ele era tão danado que ele dizia assim, teu olho não acompanha o teu sorriso. E eu ficava sem saber o que ele queria dizer, né? Ele dizia assim, tu tem um olhar triste. Né? Por isso que eu te digo assim, que nesse momento desse rompimento, por eu estar muito ocupada, eu não percebi o momento de crise, né? Que talvez eu tenha atravessado ali. E ele disse, teu sorriso não acompanha teu olhar. Tem alguma coisa aí que não bate, né? E aí foi quando eu comecei a conseguir confiança com ele, conversar, e aí ele também me ajudou muito nesse processo, mesmo sem saber, sem ter culpa de nada da história que tinha acontecido comigo, né? E aí a gente começa a namorar e eu trabalhando na área de atividade física, né? Casamos, não, a gente ainda vai oficializar, inclusive, a nossa relação. Mas e aí, daí pra frente, eu vou estudar, vou fazer o serviço social, depois que eu faço faculdade, na verdade, tive a minha primeira filha, fui estudar, formei, tive o segundo, e aí comecei a fazer pós, eu tenho 4 pós-graduação. Mas tudo ali, paralela com as crianças e estudando, sim, porque eu ouvi até ontem, num curso que eu tô fazendo, que o que você não conhece, você não trata. Entendi. Né? Então, quando eu me vi assim, em alguns momentos difíceis da minha vida, eu preciso ter conhecimento do que eu estou passando para poder me tratar, me cuidar e ajudar outras pessoas, né? Uhum. E aí fui estudar, fiz gestão, fiz educação empreendedora, fiz gestão em projeto social, serviço social. E aí passou, vou acelerar um pouquinho o lapso de tempo, que é muitos anos de história, né? Eu me encontro em 2019 e, graças a Deus, as minhas crises de depressão, elas foram muito espaçadas. Hoje, com o entendimento, com a maturidade melhor que eu tenho, eu consegui entender que por conta do esporte, da atividade física paralelo, as minhas crises ficaram mais espaçadas, porque tem gente que vive em crise o tempo inteiro, praticamente. Sim, sim. Né? E tu consegue hoje identificar mais ou menos, né? Sim, eu consigo ter atenção aos sinais, né? Uhum. E aí, em 2019, numa crise no meu relacionamento, já com as 3 crianças, eu me vi numa crise dentro de casa, porque eu tinha duas crianças, uma atrás da outra, um nasceu em 2014, a outra em 2015. Então, eram 2 bebês, eu não podia trabalhar, só o marido trabalhando. E me vi numa crise, né, com ele e sem trabalho, com um menino pequeno. E eu me via em casa, isso inclusive é até sério, porque eu acredito que vai gerar muita identificação em muita mãe. Eu me via tão irritada ao ponto de olhar para os meus filhos e dizer assim, o que eu estou fazendo? Eu não espancava, nunca fui de bater, nunca bati, na verdade, nos meus filhos. Que a nossa cultura para trás, a correção era surra, né? Sim. Era peia, era cinto, era sandalhada, enfim. Mas eu nunca fui. Só que eu me vi dentro de casa sem paciência com os meus próprios filhos, né? E fazendo, eu me lembro muito bem disso, 2019, 2020, por aí. Acho que foi um ano, Foi logo na pandemia, foi, né? Foi um ano antes da pandemia, foi 2018. Então. Por aí, isso, 18, 19, pronto, foi isso mesmo. 18, 19. Eu fazendo um café dentro de casa e um dos pequenininhos correu, bateu assim nos meus pés e aí eu xinguei, né? E aí foi quando eu percebi que a minha paciência não estava normal. Sim. Né? E aí, como eu já tinha passado por isso lá atrás, eu disse, eu tenho que buscar uma ajuda sozinha, né, em casa. E aí fui no postinho e tal, começo a tomar medicação. Mas aí varia muito de pessoas, né? E depende também muito da medicação. Tem medicação que você fica tranquilo de boa, mas tem medicação que ela tira suas emoções, né? E eu comecei a fazer acompanhamento, terapia, e ali opaca. As coisas acontecendo e eu... Meire, fulano vai chegar. Meire, fulano morreu. Sem esboçar a emoção. Nada, né? Nada. Aí eu fiquei, meu Deus. E aí eu arrumo um trabalho
no governo do estado. Fui convidada para assumir uma direção no governo do estado em 2019. Mas vivendo esse processo. E conheço uma menina lá nesse trabalho que ela dizia assim, Mary, tem uma academia ali que tu vai gostar, bora. Ela dizia, né? E nesse tempo tu tava sem treinar? Sem treinar, gorda, tinha 2 filhos, um atrás do outro, gorda, dentro de casa, sem poder treinar, não tinha quem deixar meus filhos, porque eu sou assim, eu não tenho mãe nem pai aqui, não tenho irmão, não tenho ninguém, né? Era só eu, o marido e os filhos, e o marido trabalhando e eu em casa cuidando das crianças. E essa minha colega disse assim, Mary, bora, acho que ela percebia, ela só não falava, né? Sim. Eu percebi, assim, essa tristeza, né, que eu tinha profunda. Aí ela dizia, bora ali treinar, menina, tem um negócio ali, se tu não gostar, tu vai me olhar. Aí fui, foi a primeira vez que eu tive contato com o Hitbox, que vou até deixar aqui minha gratidão, porque foi através dela que eu conheci o Hitbox, que é a Adriana, proprietária lá do Espaço Aeróbico. E comecei a ir. E lá tinha Jump, que é aquela atividade da cama elástica, né? Isso, da cama elástica. E o Hitbox. E eu comecei a fazer os dois. Marcelene, eu tinha preguiça. Mulher, preguiça que tu não tinha noção. Eu acho que era a aluna mais preguiçosa dela, era eu. E aí eu ia uma vez, faltava 3, faltava 4, e ela, a professora insistindo, né? Cadê tu? Tu não vem? Vem mesmo ver as meninas, vem interagir e tal. Conversar, né? E fazendo o tratamento. Não tô dizendo que não tomem medicação. Sim, tô falando da minha experiência, né? Com a medicação. A medicação ela é importante, sim. Mas eu acredito que você tenha que buscar outros caminhos também, pra não ficar né? dependente, né? Isso, até para não criar a dependência da medicação em si. E aí eu começo a fazer o Hitbox, o Jump também na época. E eu começo a sentir a autoestima voltando. Porque quando você tá num processo desse, até a tua autoestima vai embora. Você se olha no espelho, você não se enxerga, Marcelino. É um negócio assim, a depressão, eu costumo dizer que ela é muito traiçoeira. Ela tira as tuas emoções, ela tira aquilo que você gosta de fazer, né? Por exemplo, eu estava irritada com os meus filhos que eu coloquei no mundo, que é a coisa mais importante da minha vida hoje, entende? Olha como o negócio é muito forte, o grau da doença, ela dependendo do estágio que você esteja, porque ela tem vários estágios, né? E eu me vi em casa não querendo matar, mas a sensação de tipo assim, o que eu tô fazendo aqui? Sim, é porque às vezes a gente. É aquilo que eu te falei quando a gente começou a conversar. A gente tem a ilusão de que a depressão ela é apenas uma tristeza, né? Pensar, não, aquele tá depressivo porque ele tá triste. E na verdade, pelo que tu fala, na tua experiência, o estresse, a irritação, às vezes a gente. Às vezes eu não sei se eu tive, eu nunca fiz tratamento nem nada, né? Mas eu tive uma época que ventava mais forte e eu olhava com raiva. Eu já ficava assim, que eu não sabia, meu Deus, tu sabe aqueles momentos que tem hora que nem tu se suporta. Pronto, o povo diz que eu sou chata, mas tu diz que nem eu me aguento, né? É mais ou menos isso. E aí, vou para esta academia treinar e a atividade física, ao tempo que a depressão ela é traiçoeira, né? Que ela mexe em todas as tuas emoções, ela mexe com aquilo que você gosta de fazer, ela mexe nas tuas relações interpessoais, com teus filhos, com teu marido, com todo mundo, né? Sim. Mas aí vem a educação física, vem a atividade física com todo amor e tempo e paciência para te ajudar a passar por esse processo. Por que eu digo isso? Porque a atividade física foi fazendo comigo gradativo o caminho de volta, né? Depois de 2, 3 meses ali treinando, eu começo a olhar para o espelho e me enxergar de novo. Embora eu não tenha perdido muito peso nesse momento, porque as medicações, algumas te secam, outras te incham, né? Porque retém muito líquido. Então, dependendo da medicação que você toma, ou você engorda muito ou você emagrece. E comigo eu sempre me mantive ali, meio cheinha, né? Às vezes quando seca, seca muito, quando não. Mas eu me olho no espelho nesse momento e começo a me enxergar de novo, meu brilho no olho voltando, né? E aí a minha alegria voltando, retornando. Aí foi um belo dia em casa, eu acordei para tomar a medicação, eu olhei e disse, a partir de hoje eu não tomo mais. A partir de hoje eu tô me libertando. Assim, eu sei que não é orientação, né? Isso, não é orientação para ninguém também em casa, tá? Sim. Para você sair da medicação, você precisa fazer o desmame acompanhado pelo profissional de saúde, tá bom? Pelo profissional responsável que te prescreveu. Eu não tô orientando, eu tô falando da minha experiência. Sim. Como funcionou comigo. E aí saí, fui desmamando, tirei a quantidade. Primeiro tirei a quantidade, depois fui tirando um dia assim, outro não. E daí até quando eu larguei de vez. Né? Isso. E aí a alegria vai voltando, aquilo vai te contagiando. E a Adriana dizia assim, mulher, por que tu não vai fazer o curso? Não tem jeito, ela dizia, né?
tem jeito, as meninas gostam de ti. Aí eu comecei a ajudar ela com as aulas. E aí foi quando surgiu a primeira oportunidade de fazer o curso de hitbox. Fiz, demorei para ser aprovada. Não sei porque eu já fazia aula há muito tempo. Mas demorei para ser aprovada, mas passei. E comecei a dar aula com ela lá, né? Ela dava alguns dias, eu outro. E aí comecei a gostar. O hitbox, ele é um treino ritmado. Qual é a diferença do hitbox para zumba? É a mesma coisa? Não, zumba é dança e hitbox é treino. Não sei se você lembra que antigamente tinha uns grupos de ginástica localizada, inclusive até estourou um tempo desse uma figurinha do negão, você quer? Pronto, o criador do hitbox acho que adaptou aí, né? Ele assistiu aquela fita, né? Do negão lá. Aí ele fez o quê? Ele pegou treinos e adaptou a música. A gente treina com a música. Então, assim, é um negócio muito legal. A gente faz polichinelo, a gente faz pole pra frente, faz agachamento. Então, você treina com a alegria da música. Seguindo o som da música, no caso, né? Isso. Nada contra quem dança, eu amo dança também. Mas eu me identifiquei muito com o hitbox porque é um treino, né? Sim. Depois vocês vão pegar as imagens lá, vocês vão ver como é que funciona. A gente vai pegar as imagens. Mas tá convidada para treinar com a gente também. Tô precisando também. Pronto. E aí começo a trabalhar, mas paralelo a isso eu tinha uma função de gestão, porque as minhas especializações me dão esse embasamento para trabalhar hoje na cultura, na saúde, na educação, porque eu fiz especialização em várias áreas. Então, 4 eu fiz um monte de... Bom, o que precisar eu tenho, né? Se precisar de um assistente social, eu vou. Se precisar de um empreendedor, um educador empreendedor, eu vou. Se precisar de um gestor de projeto, eu sou. Pronto. Fiz e fiquei pronta, né? Esperando. Então, paralelo ao hitbox, eu tinha essa função de... Primeiro eu fui diretora de uma biblioteca na Secretaria de Cultura e saio de lá para vir gerir um posto de saúde, uma unidade especializada de saúde no município. Mas com o hitbox ali, né? Trabalhava o dia inteiro e de noite ia treinar ou dar aula. Até quando chegou o ano passado, que entraram lá em casa, fizeram limpa, roubaram tudo, né? Lá em casa. Mas tinha alguém em casa? Não, graças a Deus não tinha ninguém. E aí, só que nesse momento que eu dava aula à noite, as crianças ficavam só, porque o pai também trabalhava, né? E eles ficavam aquela 1h30 ali sozinhos da noite. Nesse dia do assalto, do roubo específico, eles estavam brincando na praça e o cara entrou. Graças a Deus, eles não estavam em casa. Mas aí eu me vi sem conseguir sair para treinar depois disso. Porque como é que sai agora, deixando os meninos em casa sozinhos? Já entraram uma vez, já sabem o que tem lá dentro. Para vir de novo, né? Sim. O que não levou da primeira vai vir depois, né? E vir buscar, né? O medo que fica. Isso. Aí eu parei de ir treinar e de ajudar minha amiga nesse espaço dela. E meu esposo dizendo, bota aqui em casa, já que não tem mais... Né? Por enquanto não tem como ir deixar as crianças, nem tem como levar, né? Porque eram 3. São 3. Aí eu a gente organizou lá, eu e ele. A gente tem a casa varandada, e aí pintamos, organizamos, menina, e foi dando certo. As alunas, começamos com 2, 3 alunas, e uma vai chamando a outra, uma vai chamando a outra. E aí, Marcelene, é quando você volta a se enxergar naquilo que você é, né? Começa a sonhar, realmente agora dá para fazer isso, né? Isso. E quando você vê o benefício que foi para você, para outras pessoas, entende? Assim, hoje eu consigo ver, por exemplo, eu tive essas meninas, essas amigas que me ajudaram a chegar no hitbox, e hoje eu consigo passar para as minhas alunas o que elas fizeram comigo. Né? Eu tô facilitando para as alunas uma atividade física que me ajudou muito no meu processo e que com certeza, talvez, tem algumas que falam comigo, mas outras são mais silenciosas, são mais caladas, mas a gente sente, né, quando elas falam, quando elas vão, quando não tem, tipo, um feriado prolongado, né? Sim. Ontem a gente não teve aula, mas hoje já tem, e elas já ficam tudo doida, querendo ir, treinar e tal. Então é quando a gente entende a importância daquilo que a gente está fazendo. Porque eu acredito que não tem sentido quando você perde o prazer, não é verdade? Sim. Quando você perde... Eu sempre digo assim, antes de eu entrar, eu falei pro meu esposo, eu tô nervosa pra vir falar aqui, né? Aí ele disse, mulher, seja você, né? Fale daquilo que você faz, daquilo que você ama. Então, quando a gente perde esse friozinho na barriga, né? Do que você faz, eu acho que não tem mais sentido, né? E aí... Voltando para a depressão, a minha última crise de depressão tem 1 mês e meio.
Tanto que eu fiz alguns vídeos falando sobre, Sim. porque eu pensei assim como muita gente, assim como eu tenho uma certa dificuldade, porque até aquele vídeo eu não falava nada disso na internet. Tanto que. Eu juro, naquela vez que eu conversei com você lá pra gente falar sobre o super animado. Pronto. Aí, porque é a ilusão que a gente tem, né? Exatamente. O que nós não vemos não existe. E como ela é uma doença silenciosa, quem não tem o tato, assim, as pessoas que não entendem, não conhecem, não sabem. E até aquele vídeo que eu postei, eu não tinha abordado nada disso. Mas aí eu acredito que tudo é um plano de Deus, né? Eu disse, vou falar, vou começar falando. Gerou muita identificação, muita gente me procurou. Inclusive uma moça do Acre quer colocar aula digital comigo, porque gostou. Sim. E está organizando uma turma para a gente fazer lá online, treinar as alunas dela. E daquele vídeo para cá, eu voltei, fui pro médico de novo. Voltei a tomar algumas medicações. Já estou na fase do desmame acompanhado, né? Sim. Hoje eu continuo ainda no tratamento que ela passou, mas já na fase do desmame, porque eu já senti uma melhora. E aí, se você me perguntar, como que você sabe que você estava em crise? Eu trabalhando nessa última função que eu tive de gestora, e quem trabalha comigo sabe que dificilmente eu perco a cabeça, assim. Eu tenho muita paciência, embora muito agitada, né? Eu sou uma pessoa muito... Mas nesse dia em específico, isso tem 1 mês e meio, acho, 2 meses, eu me vi discutindo com uma colega de trabalho, né, por telefone. E aí, quando eu parei, assim, que eu voltei pra mim, eu olhei para minhas colegas de sala e eu disse, gente, eu acho que eu tô numa crise depressiva. Aí ela disse, será, diretora? Eu digo, será não? E eu vou me consultar e ele vai me afastar. Ela, será, diretora? Pois foi dito e feito. Marcelene, eu me consultei. Eu tive essa percepção numa quinta-feira. Na segunda-feira eu fui no psiquiatra e ele me afastou 30 dias e prescreveu as medicações novamente. Por que eu tive esse tato? Porque eu já vinha de alguns históricos há anos atrás e ela tem sinais. Sim. Né? Como eu digo assim, para mim é dessa forma, para você ela pode se apresentar de outra forma. Tem gente que chora muito, tem gente que não consegue sair de casa. No meu caso, é uma irritabilidade constante. No segundo momento que eu tenho uma crise, lá em 2018, 2019, eu me vi muito irritada com os meus filhos. As coisas mais importantes que eu tenho na minha vida, né? E ela maqueia essa tua emoção. Na verdade, eu sempre digo assim, ela tira até... maqueia o amor que você sente, porque você se sente irritado com a pessoa que você botou no mundo, né? E nessa última crise agora, eu me vi irritada com besteira, porque a saúde, ela não fecha a conta nunca, né? Sim. Eu era gestora de uma unidade de saúde, e me irritando com coisas que eu já sabia que aconteciam, que não ia depender de mim resolver ou não, né? Não estava nas minhas mãos. Mas me vi discutindo e tal, e quando eu paro, aí eu respirei, e eu fiz um relapso, assim, rapidinho, dos últimos 15 dias, né? De como estava minha paciência, de como estava... De eu acordar de manhã para ir trabalhar. Ai, meu Deus, tem que trabalhar de novo. Aí, quando chegava de noite, treinava e estourava, né? Dava aquele gás e melhorava um pouquinho. Quando virava o dia de novo, meu Deus, estressada de novo. Assim, eu sempre gostei muito de trabalhar. Então, eu me vi sem essas emoções importantes, né? Esse friozinho na barriga de fazer aquilo que gosto e tal. E aí foi quando eu fui... recomeço o tratamento de novo, mas continuei com atividade física, porque hoje eu sei da importância que tem, né? Porque ao tempo que a depressão ela é traiçoeira e agressiva, a educação física, a atividade física, ela te acolhe, ela te bota ali caladinha, sem te afrontar muito, aí você vai melhorando aos pouquinhos, né? Os benefícios mentais, emocionais vão vindo, e aí você começa a se enxergar de novo, você volta o brilho no olho. Então, eu sempre falo por onde eu vou que não que você não possa, não deva ir. Você tem que ir buscar a ajuda de um profissional, eles são capacitados para isso. Se tiver que fazer a medicação, faça. Mas tente sempre agregar. Trazer, né? Mais oportunidades, mais possibilidades, na verdade, até para não ficar tão agressivo. De uma atividade física para você, seja ela qual for. Se quiser vir para o Hitbox, será bem-vindo, né? Mas seja ela qual for, né? Porque... vai te ajudar até a questão da oxigenação, né, na tua mente, no teu cérebro. O descanso, tu dorme, né, relaxa. Dorme melhor, acorda melhor, tudo vai melhorando. E essa tropa da Sherlock tá na tua blusa, assim? Então, mulher, eu sempre gostei muito de grupo, de agrupamento, né, assim, desde pequena eu era
da capoeira, eu só andava com muita gente. Eu nem contei uma história. Adolescente, eu sempre quis estudar no que agora é IFE, né? Os IFES, sim. Na época era a Escola Técnica Federal. E eu não sei se eu era muito burra, eu não passava nas provas. Eu não passava nas provas, mas olha o que eu fiz. Teve uma peneira de voleibol no meu bairro para ser jogadora da seleção do instituto. E aí, quem passasse nessa peneira... Não precisava passar na prova. Não precisava passar na prova. Aí, o que eu fiz? Eu digo, nunca tinha jogado vôlei na vida, mulher. Digo, eu vou fazer essa peneira. Vou, porque eu quero estudar no IFE. Até hoje, o IFE, aqui, inclusive, é uma das melhores escolas públicas que tem, né? Sim. Fui pra essa peneira, a mulher não sabia nada de voleibol, nada, mas ia. E aí consegui entrar no time reserva. Mas a bolsa era só pra titular. Aí acabou com o meu sonho. Quando chegou o campeonato, eles dispensaram o time reserva e ficaram só com as 12 titulares, né? Meu Deus. Mas eu tentei. Aí, trazendo pra Roraima, eu me formo numa faculdade privada, mas as minhas pós-graduação, as 4 são do IFE. Eu honrei aquilo que... Eu queria ter um certificado do IFE e eu consegui. Demorou, mas chegou. Chegou a hora. Jamais desista. Eu disse que ia e eu consegui. Aí fiz... Aí a minha faculdade é pelo IFE, de Educação Física, eu estudo por lá. E assim, o que eu digo assim, cara, eu tenho 40 anos hoje. Eu acho que nunca é tarde, Marcelene, pra gente conquistar aquilo que tu sonha. Olha esse exemplo que eu acabei de dar. Eu sonhava com IFE com 12, 13 anos de idade, ser aluna do IFE, ser aluno do IFE. Para mim aquilo era a melhor coisa. Acho que é como se hoje uma pessoa que passa numa faculdade pública para medicina, digamos assim, né? Sim. Que a concorrência é enorme. E lá era assim, quem estudava no IFE eram os mais intelectuais, os mais inteligentes, e eu não passava, mulher. Eu não sei se... Mas é porque eu estava mais preparada. Eu acho que o emocional também não ajudava muito, né? Ali muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas olha, quantos anos tem? Passaram quase 20 anos aí. Só de Roraima eu tenho 20 anos, né? E a minha última pós-graduação eu terminei em 2023, as últimas pós-graduação, e começo a fazer a faculdade de novo de Educação Física no IFE. Pronto. Passei, estou aí quase concluindo. Então, acho que quando a gente tem uma determinação, a gente se botar para fazer, você consegue. E hoje eu trabalho com o Hitbox. Quando eu fiz o curso, que eu demorei para passar, é importante falar que não foi fácil, não sei porquê, mas também acredito que o emocional ali, muito atribulado. Ele afeta bastante, né? O emocional ali de crise, não sei o quê, eu demorei para passar, mas passei. Mas quando eu recebi meu certificado, Marcelene, eu disse assim, para mim, eu até falei isso ontem com meu esposo, eu vou levar um Hitbox para todos os campos de Roraima. Falei. E Pacaraima já conhece, Cantá já conhece, Alto Alegre já conhece, Normandia já conhece. A modalidade ela tem 6 anos de criação no Brasil. Aqui em Roraima acho que ela tem 5, né? Mas que a gente vem trabalhando, eu e as outras meninas que são coaches também. Acho que tem 1 ano, 2 anos que a gente está... Eu tenho um convite, assim, de inesperado. Pode fazer. Dia 17, lá em Bonfim, vai ter uma corrida da Guarda Municipal, e a gente vai estar lá participando, fazendo a cobertura da corrida. Que legal. E aí, o que a gente também se propôs? A buscar parceiros, pessoas que queiram participar do evento, de forma voluntária, claro, para trazer mais coisas para agregar para quem vai estar na corrida, para trazer para a comunidade uma situação diferente. Sim. Porque, querendo ou não, o interior do nosso estado, até Boa Vista mesmo, às vezes é muito parado, principalmente o interior. Sim. Em todos os municípios. E aí, eles tiveram essa iniciativa de fazer uma corrida da Guarda Municipal. E eu queria te convidar, se tu puder participar lá com a gente. Vamos. A gente pode fazer o aquecimento da corrida. Aí já tá decretado. Depois que falou aqui, tá gravado. Já foi, né? Não, vou com toda satisfação. Até porque, pra gente da modalidade, é importante que se conheça. Às vezes a gente chega no local e pensa, mas o que é o Hitbox? É igual eu te perguntei, eu achei que era a Zumba, mas é diferente. É diferente. Nada contra o pessoal da Zumba, eu amo os meninos, professoras, a dança, tudo. Mas é diferente. Mas é diferente, é um treino. E aí as pessoas perguntam, então é importante levar para as pessoas conhecerem algo novo, é diferente, é divertido, é muito bom. Todo mundo, não tem uma pessoa que passe pelas aulas, seja de mim ou das outras coaches, né? Da Fernanda Isbel, que é um espaço que eu também dei aula por algum tempo, que não goste. Às vezes as pessoas desistem porque até tem algum já problema de saúde,
e não tá, por exemplo, quem pode treinar hitbox? A partir dos 13 anos de idade e que esteja, se tem patologia, mas que esteja controlada e liberada pelo médico, né? Ah, eu tenho pressão alta, eu tenho diabetes, alguma coisa mais crônica, mas se o seu médico dizer assim, você pode fazer atividade física, Sim. não tem problema nenhum. Agora o que não pode é descompensar, porque aí, né, vai só agravar mais o problema de saúde. E não só o hitbox, mas qualquer outra atividade física que você venha fazer com a sua saúde fragilizada, né? Entendi. Mas não tem quem não goste. Às vezes as pessoas se veem obrigadas a desistir porque está atravessando algum momento aí da saúde delicado, mas sempre que melhora um pouquinho, volta, vem de novo. Vai lá, dá um pulo, né? Fica, é muito bom. Conta pra gente como é que foi essa situação. Tu falou pra gente mais cedo que tu tava dando aula online de hitbox. Tu ainda tá dando, quer voltar? Como é que vai ser? Se quiserem participar, como faz pra participar? Qual é o local que fica a tua academia? Quais os dias de treino? Aproveita, fala tudo, que é pra divulgar. Vou falar. Então, o hitbox, ele existe as duas, não é modalidade, as duas formas de se trabalhar. Presencial, que é como eu tô lá na minha casa, no espaço, no CT, setor de treino da Sherlock, né? Lá nós temos, vou fazer logo minha propaganda, nós temos aula segunda, quarta e sexta, de 7, das 19 às 20 horas, né? E aí, eu entro pro digital, que é a disponibilidade do treino online. Né? Como é que eu faço? Eu monto uma turma, um desafio de 15 dias ou de 30 dias, faço essa divulgação na internet. As pessoas que tenham interesse não são mulheres, tá? É importante frisar que homem também pode treinar, porque a modalidade é uma observação que eu sempre faço, foi criada por um homem, Wesley Haiká. Ele foi quem criou a modalidade e temos vários professores coaches, vários alunos homens. E aí o digital é para você que não tem tempo ou transporte, ou não tem como sair, principalmente nós mulheres, mãe, dona de casa, com 4 funções aí, né? Com jornada tripla, e às vezes não consegue ir numa academia, né? E aí o digital, ele vem com essa pegada para você fazer em casa, para você treinar em casa. Hoje, o meu digital está parado porque eu tive esse momento recente da depressão, essa crise, e para você que trabalha com isso, você vai concordar comigo, para você gravar que seja um vídeo, você precisa estar bem. Então, eu me vi, depois que eu entendi que eu estava em crise, eu me vi gravando os vídeos na internet, o corpo fazendo uma coisa e nem o olho nem a boca acompanhavam, né? E aí, quando eu tenho o diagnóstico do profissional, eu disse, por isso que não estava dando certo os meus vídeos ali, porque não tinha emoção. Né? E aí ali tu consegue observar, né? Isso, aí eu fui fazer realmente aí um relapso do que eu já estava fazendo. Aí eu disse, bom, não, agora eu preciso cuidar de mim, vou cuidar, botar a mente no lugar, as coisas no lugar para retornar para o digital. Mas o digital eu estou voltando agora, mês de maio até dia 10 eu retomo, vou lançar novas turmas. E aí ele é para essas pessoas que não conseguem. Embora aqui em Roraima, Marcelina, as pessoas não tenham muita cultura de treinar, de fazer alguma atividade pela internet. Sim. Até porque a gente tudo é pertinho, né? Roraima, Boa Vista, tudo é pertinho ali. Uma academia, daqui você vai, 20 minutos tá perto, né? Sim. E aí para fora, Manaus, você já não tem mais tanta rapidez em chegar em algum lugar, porque cresceu muito, né? E o hitbox digital é estourado no mundo inteiro. Grandes coaches aí já trabalhando com vários países. E o legal da internet é que tu não vai pegar aluno só em Roraima, né? E também não só aqui em Boa Vista, mas no interior. O alcance é muito e mais maior. Outros estados, né? Igual tu falou do Acre, né? Sim. Essa senhora veio até a mim pelo vídeo da depressão. Olha que legal. Que ela disse, olha, eu tenho um grupo, mas eu não sou profissional. Ela foi muito sincera, ela disse, eu não sou psicóloga, eu não sou educadora física, eu sou curiosa e eu gosto de ajudar as pessoas. Ela disse, eu faço um encontro semanal com as minhas vizinhas, porque a gente mora numa periferia. E ela disse, aqui tem mulheres que vivem em situação de violência, tem mulheres que já foram presas, eu tenho todo tipo de mulher aqui dentro. Mas como eu não tenho uma formação, e ela disse que lá é pequeno, né? Sim. A capital é pequena, eu andei até sondando com a nossa coach líder a quantidade de coaches que tinha lá, e eu soube que só tem 2. E as 2 estão sem atuar. Entendi. Né? Porque se elas estivessem atuando, eu ia entrar em contato, olha, tem uma senhora aí, né? Tá precisando com ela e tal, sem problema nenhum. A colega tá mais perto do que eu lá. Né? Mas elas não estão atuando. E aí ficamos nesse sentido de ela montar a turma para mim poder ministrar essas aulas online com elas lá no Acre. Mas a proposta do digital é essa, sair das 4 paredes, né? Da casa. Quem não consegue ir presencial, claro que o presencial tem toda uma energia, né? Você tá ali perto, você interage, mas não deixa de dar espaço para o digital também.
né? Eu acredito que quando... É uma outra oportunidade, né? É uma oportunidade e até o valor, Marcelene, é mais em conta. Né? Aqui, qualquer academia que você vai, é R$100 a mensalidade. Né? O digital a gente consegue pela metade, às vezes até menos, dependendo da quantidade de dias de treino. É R$39, R$40, dependendo. Né? Então, olha, vocês que querem participar, né? A Meire tá aqui falando sobre o que é o Hitbox, como é que ele atua, você quer fazer exercício. E hoje a gente vai estar lá. Pronto, hoje tem treino. Fazendo a nossa gravação. Pra gente mostrar mais como é que funciona o Hitbox. Porque, querendo ou não, pelo menos aqui, ele tá começando a ser conhecido, né? Isso. Eu lembro que teve um tempo que o pessoal tava muito na Zumba, teve muita divulgação, muitas participações. Eu acho que ainda tem, não sei se ainda tem na praça. Tem no Parque Analá, tem todo domingo, parece, se eu não me engano. Ainda existe muito, ainda é o pessoal a galera do ritmo e da Zumba, né? E aí o Hitbox chegou aqui, assim, ele já tá aqui, tem uns 5 anos, 6, mas que ele vem tomando visibilidade foi quando nós, coaches, começamos a se reunir e fazer aulão, né? As meninas que já estavam há mais tempo, começamos a fazer aulão. O último aulão que nós fizemos, a gente fez no Mirante, que foi em março, em referência ao Março Lilás. Ali, eu acho que nós colocamos umas 300 mulheres treinando. Que legal. Ao mesmo tempo. Foi muito legal, muito bom. E a gente já está organizando o das mães também. Então, é algo novo, né? E quando é que vai ser o das mães? Já divulga logo. Dia 31 de maio. A gente só está definindo o local porque a gente tinha acertado que ia ser naquela Mané Garrincha, aquele palco da Evaldo Rocha. Só que coincidiu a data com um evento já das quadrilhas. E aí a gente soube que não vai ser possível lá. E a gente está só reorganizando o local. E aí a gente manda aí para vocês. Tem ali no Senador, né? Ajudarem a divulgar. Estamos ali da Praça Germano. Aquele palco grandão. Pois é, esse. Era ali, né? Eu falei o nome da praça errada. Eu falei, lá do Mané Garrincha é Tancredo Neves. Ali da Germana é o palco da Evaldo Rocha. Troquei. Mas aí vai ter um evento no mesmo dia das quadrilhas, que já estava programado e tal. E aí a gente está reorganizando aí o local certinho. Mas a gente vai divulgar, vamos chamar o pessoal para conhecer, mas ainda que não conhece. Qual o endereço do teu CT? Então, fica na rua Félix Paulo Pereira, 337, no Cruviana, tá? Você que mora mais para essas bandas, não sei se ali, acho que é Zona Oeste. Não sei, não... Eu acho que é. É que a gente dá para ir aqui por trás. Pronto, Zona Oeste. Quem mora mais para cá, vai lá comigo fazer uma aula experimental, é gratuito. Se você não gostar, eu devolvo sua alegria de volta. Mas eu duvido muito que você não goste, é muito legal. E também dá pra te seguir, né, nas redes sociais, que tu sempre tá postando ali algum exercício, alguma coisa pra gente poder. As minhas redes sociais é @MeireSherlock, tanto Facebook, TikTok ou Instagram, que é onde eu faço muita publicação e muito conteúdo por lá também. Mas de antemão agradecer, quero dizer que eu tava, até falei no início, né? Eu disse, mãe, eu tô no Conversa Aberta, mãe. Chique, mãe. Né? Uma de muitas participações, então, né? Olha aí. Já deixando um adendo, quero voltar aqui quando a gente estiver com esse ministério pronto, eu e meu esposo, né? Para falar um pouco aí de como foi até a gente chegar aqui. Porque a minha história com ele é uma história de muito amor, né? Porque se não tivesse amor, a gente já tinha se largado há muito tempo. Então, a gente tem 19 anos juntos. E eu acredito que tem muita coisa para contar aí, para ajudar muitos casais e famílias aí. Tá bom? Claro, e já está convidada. Vamos esperar esse momento aí chegar. Pronto. Né? Quero te agradecer por fazer parte do nosso Conversa Aberta, né? Vai ficar eternizada aqui, né? Como as nossas conversas super... descontraídas, mas com um assunto muito importante, que, né, quando a gente fala sobre um assunto mais com leveza, eu acredito que ele consegue alcançar mais pessoas, isso é mais importante. Queria que tu desse a tua frase final, se despedisse do pessoal, pra gente... Pronto, finalizar. Queria agradecer, parabenizar, tá lindo isso aqui, eu acho que vocês rompem muitas barreiras, trazendo temas assim como esse. E eu acredito que isso é que faz a gente se mover, né? A gente que gosta de trabalhar com gente é o que traz ainda o friozinho na barriga, né? E a minha frase de efeito, eu sempre digo assim, que eu quero morrer jovem o mais tarde possível, né? Por que eu digo isso? Porque você chegar no final da vida sem qualidade de vida é tão triste, né? Então, que vida triste chegar dependendo dos outros, tomando medicação. Então, hoje...
Lá em casa todo mundo faz atividade física. Eu, meu marido, meus filhos. A gente bota todo mundo para correr. Quando tem corrida, vai todo mundo. Quando não tá na areia, inclusive tem até um vídeo aí. Eu disse, a gente vai viver de meme agora, gravando os momentos da gente treinando. Mas é isso. Busque qualidade de vida, faça uma atividade física. Agora, a moda agora é corrida. Seja qual você se identifique, mas faça, cuide de você, cuide do seu corpo, do seu físico, da sua mente, né? Que os resultados com certeza vêm com certeza. E nunca esqueça de pedir ajuda, né? Exatamente. Saiba que a gente precisa buscar ajuda. Exatamente. Às vezes a gente fica numa negação. E até pelo preconceito, o Marcelene. As pessoas têm... Ainda é muito existente, inclusive o Whindersson fala sobre isso nas divulgações do novo show dele, que a gente vai ao psicólogo para não ficar doido. As pessoas dizem, psicólogo e psiquiatra é médico de doido. Não, a gente vai para não ficar. Sim. Entendeu? Para não ficar. Porque se você não vai, aí você se sucumbe em mágoa, dor, em ressentimento, em preocupação, né? Seja lá qual seja a forma como ela se manifesta em você, né? Mas é importante buscar, sim, ajuda de um profissional e fazer coisas paralelas. Comigo, a educação física, a atividade física deu muito certo. Pratique exercício, seja qual for. Isso. Mas muito obrigada. De nada, foi um prazer ter você aqui. Esse foi o nosso Conversa Aberta de hoje. Tchau, tchau.